O livro de Juízes, ele retoma exatamente onde o livro de Josué para. Inclusive, se você ler o último capítulo de Josué e o primeiro capítulo de Juízes, tem muitas coisas repetidas. Porque, na verdade, eles estão interpolados ali, né? Então, é uma ideia do autor colocar ali que, na verdade, ele só está retomando de onde aconteceu. O livro começa dizendo, Josué, filho de Num, faleceu. Basicamente, é esse o começo de Juízes. Então, isso já dá um indício de que a coisa vai dali para baixo, né? Então, eles já estão na Terra Prometida, eles já receberam o descanso de Deus, eles já são, né, donos ali de uma certa parte da Terra. Mas, quanto tempo isso vai durar? Como é que vai ser a fidelidade deles? Então, o livro dos Juízes, infelizmente, após a morte de Josué, ele vai contar a história do fracasso total de Israel em relação ao plano de Deus, né? O tempo de duração ali do livro de Juízes é de 350 anos, então ele vai mostrar ciclos ali desses juízes. Na verdade, o termo juízes aqui não é contemporâneo nosso, não é o tiozinho lá com aquele cabelo branco enrolado com a bata preta, né? Eles são guerreiros tribais, né? Pensa mais no Conan o Bárbaro do que no Gilmar Mendes, né? Basicamente isso. Né? Então, assim, são esses caras que vão governar essas tribos, esses lugares e virem em socorro do povo. Então, essa aqui é a estrutura básica do livro de Juízes. Você tem uma introdução breve ali nos primeiros 2 capítulos que vão mostrar pra gente assim, o tom da relação do povo com Deus, da postura. E aí do capítulo 3 até o capítulo 16, você vai ver várias histórias desses juízes, só que a coisa começa do muito bom, começa tudo certo, parece que vai dar bom. E não é que a coisa é ruim logo em seguida. Ela começa num espiral descendente, onde fica cada vez pior. Cada uma das histórias vai ganhando um grau assim, de degradação moral, ética e tudo mais, até que finalmente, na última sessão, do 17 ao 21, acontece assim, uma atrocidade que a gente vê de fato a condição moral e ética de Israel em relação à sua relação com os outros povos, com Deus e tudo mais, né? Então, vamos pegar aqui alguns pontos. O livro já começa dando esse tom aqui, olha. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todos. E aí, do 27 ao 36, existe uma lista dessas tribos que você está vendo aí no desenho. Eu não postei tudo aqui porque vai ficar repetindo a mesma frase. A tribo de fulano não expulsou os moradores de a cidade que eles deveriam ter conquistado. Porque lembra aquele pedaço entediante de Josué, do monte de coisa? É tipo, ó, tribo de Dan, vocês vão ficar com cidade tal, cidade tal, cidade tal. Tribo de Naftali, cidade tal, cidade tal, cidade tal. Deus mandou sortear, Josué sortear. Então eles pegaram Canaã inteira, dividiu em blocos. Isso aqui é de Naftali, isso aqui é de Dan, isso aqui é de Zebulon, isso aqui é de Gad. Tudo assim, muito bem pensado, ok. E aí essa lista do 27 a 36 é, a tribo fulano de tal não expulsou os povos daquele pedaço que era deles, a tribo de fulano, todas essas tribos aí, ó, não expulsou. Eles sujeitaram eles a trabalhos forçados. Qual é o outro nome para trabalhos forçados? O que Israel estava fazendo com esse povo? Estava egiptizando o Canaã. Olha só. Começamos bem. Voltamos para o Êxodo, só que agora o dono do Egito é Israel. Então, veja, eles egiptizaram Canaã, fizeram o contrário do que Deus havia dito para fazer, né? O que a gente leu lá em Deuteronômio na Shemá? O Senhor nosso Deus é o único Deus, ame o Senhor seu Deus de todo o coração. Essas palavras vocês vão fazer o quê? Vocês vão conversar sobre ela quando? Quando deitar para dormir, quando acordar, quando você para trabalhar, quando voltar, quando você está para comer, quando se levantar da mesa, amarra no pulso, coloca na testa, coloca na entrada da porta, para vocês não se esquecerem de que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Juízes 2, capítulo 2, versículo 7. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela, se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. Como assim? Existia um mandamento, e esse mandamento não dizia só o que era para fazer, dizia como e quando era para fazer. Você vai amar o Senhor teu Deus e falar sobre isso todas as horas. Quando? Todos os dias, sempre, quando você sentar, inculca isso na mente dos seus filhos. Só que não. O mandamento mais importante, da oração mais importante, eles não fizeram. Como é que na geração seguinte se levanta uma nova geração que não conhece o Senhor nem as obras que ele havia feito? Por que eles não conhecem essas coisas? Eles não falaram, eles não contaram, eles não reafirmaram, eles não obedeceram o mandamento de Deus. Portanto, o povo cai nesse esquecimento e nessa crise espiritual por causa disso. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo ao Baalins. Ou seja, o que a Shemá dizia? Não é para adorar outro Deus, porque só existe um Senhor, você só adora esse Senhor.
Os caras não conheciam Deus, não sabiam que ele era o único Deus, não amavam Deus de todo o seu coração, foram atrás de outros ídolos. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, provocando o Senhor a ira. Então esse aqui é o tema que introduz o livro dos Juízes. Então deve ser um livro bem legal, bem bonito assim, tipo, bem espiritualizado, né? Você já vê aqui qual que vai ser o tom do livro, como é que vai ser a coisa. E aí o que vai acontecer então por causa disso? O povo de Israel vai entrar nesse ciclo de... Eles estão na paz, eles estão no descanso, né? Usufruindo ali a terra. Mais à frente, lá na Shemá, o texto continua dizendo lá para o verso 20 assim: porque quando vocês entrarem na terra que vocês não conquistaram e passarem a morar em casas que vocês não construíram, comendo e bebendo de frutos que vocês não plantaram, bebendo água de poços que vocês não cavaram, ou seja, quando vocês estiverem usufruindo do bom e do melhor que eu dei para vocês, aí ele diz, tomem cuidado para não se esquecerem quem fez isso por vocês e quem os trouxe até aqui. Começo do capítulo 2, não conheciam a Deus e as coisas que ele tinha feito. Então o povo está lá desfrutando de tudo aquilo que foi prometido em Deuteronômio. Aí, opa, esqueci quem foi que me deu isso daqui. Na minha cabeça, Deus falou, né? A gente repete aquilo que a gente está fadado a repetir porque esquece aquilo que aconteceu antes. Poxa, eu não sei quem é que me trouxe até aqui. Na minha cabeça isso aqui estava aqui, foi meus pais que conquistaram, está tudo certo. E aí eles começam a se envolver com a idolatria, entram nessa espiral de pecado, e aí, por causa desses pecados, né, vocês querem jogar o jogo de todas as outras nações? Então vocês vão jogar pelas regras das outras nações. Opressão, guerra, violência, sangue. Essas regras que vocês querem para vocês, vai fundo, mas também eu não vou jogar. Deus está falando, eu não vou jogar esse jogo. Se querem jogar, joguem vocês sozinhos. E aí o povo, Senhor, mas olha só, a gente está aqui desesperados, os povos estão oprimindo a gente. Aí eles se arrependiam e oravam e choravam e tal. E aí Deus levantava um desses juízes tribais para poder então resgatar o povo. Aí o que acontecia? O povo gozava de paz e liberdade. E aí ficava confortável, o juiz morria, iam atrás dos outros deuses. E é esse ciclo por 350 anos. Juiz após juiz. Vai acontecendo essas histórias que Juízes vai descrevendo, né? Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa do que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, ou seja, a espiral é descendente, seguindo outros deuses, servindo e adorando-os. Não abandonavam nenhuma de suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, esse aqui é um resumo de todo esse ciclo. E aí você começa a observar essas histórias, né? E aí é muito impressionante como é que a coisa vai degringolando assim absurdamente. Você começa muito bem com o Otoniel, ele vai lá, livra o povo, conquista, resolve tudo, muito bonito, gozam de anos e anos de paz. Na segunda batalha, no segundo juiz, Eude, ele vence o inimigo, mas ele mente, ele engana, ele faz todo um artifício para poder matar o rei, né? Um negócio totalmente diferente daquilo que Deus intentava. E aí depois você tem Débora, que aí você tem lá aquela história de como Jael, ela mata ali Cícera, né? Pregando uma estaca na cabeça dele. Só que aí logo depois o povo já comete uns equívocos ali na forma como eles tratam a batalha e eles são amaldiçoados por muito tempo. Então a coisa vai caindo. A história é a seguinte, uma história famosíssima, que é a história de Gideão. Geralmente a gente só presta atenção nas historinhas bíblicas, nas partes boas da história. A gente gosta de romantizar os personagens. Mas a história de Gideão é muito interessante, porque primeiro que Gideão era um baita de um covarde. O texto da história dele começa dizendo que ele estava malhando trigo dentro de um lagar de uva. O que isso quer dizer? O que é malhar trigo? Sabe quando você pega amendoim? Não sei quem já morou na roça já fez isso. Você pega amendoim tem a pelezinha vermelha. Então você pega, você espalha ela assim, só que a coisinha vermelha fica tudo ali. Aí você bota numa peneira, aí você joga pra cima, o vento pega e leva a casquinha embora. E sobra só o negocinho. Malhar o trigo é isso, você esfola ele bastante, se joga pra cima pro vento poder levar a palha e ficar só o grão do trigo. Ou seja, você precisa de vento. O que é um lagar de vinho? É basicamente uma piscina gigante que você precisa de concentração para você botar as uvas, pisar em cima e ficar só o suco que vai escorrer no buraquinho ali e cair num outro tanque. É exatamente o contrário do que você precisa, né? Então, assim, você precisa de vento, você está dentro de uma caverna, basicamente, né? Onde não existe corrente de vento. E aí tem toda aquela história, Deus chama ele. De novo, o anjo do Senhor apareceu a Gideão, aquela história toda. E aí ele prova o Senhor várias e várias vezes, né? Aí a gente fala assim, não, ele fez essas coisas porque ele tinha fé. Não, é porque ele não tinha fé.
Ele ficou provando Deus vez após vez. E aí aquela coisa toda, ele vai reduzindo até ficar só 300. E a história muito bonita de superação e de confiança em Deus, legal. Só que a história não acaba ali na conquista dele dos midianitas. Logo depois, ele pede ajuda para alguns israelitas numa outra batalha. Eles não ajudam, ele vai lá e mata todos eles. E a história dele termina com ele mandando fazer para ele uma estola sacerdotal, ou seja, a roupa dos sacerdotes. Ou seja, ele se institui como não só juiz, mas como mediador do povo, entre o povo e Deus. E a história dele acaba dizendo que, por causa das ações dele, o povo voltou à idolatria. Esse é Gideão, o grande herói da fé. Amém. Né? Então você vê assim que parece não haver esperança. Mesmo os mais virtuosos ali, eles são extremamente estragados. E a gente não pode cair nessa coisa de querer romantizar esses episódios. Porque o livro de Juízes ele tem uma função somente, mostrar a degradação de Israel sem Deus. O propósito dele é mostrar a maldade no coração de todos esses líderes que são usados pelo Espírito de Deus. O texto diz o tempo todo, e o Espírito do Senhor foi com Gideão. Aí você fala assim, mas se ele estava com o Espírito Santo, então tudo que ele fez foi certo? Não. A função do Espírito ali era liberar o povo. Não era fazer com que as opções éticas dele fossem, Ele não era um robozinho sendo controlado, puxado pela orelha. Então, a ação do Espírito Santo na vida desses homens, dando força, dando capacidade aqui e ali, não é uma justificativa para os atos não éticos que eles cometem. São coisas totalmente separadas que a gente precisa distinguir. Eles têm o Espírito de Deus para poder livrar o povo. Mas isso não significa que eles estão justificados nas suas ações e que o Espírito está fazendo eles cometerem essas coisas que eles cometem. Aí, em seguida, você tem uma história pior ainda, que é a história de Jefté. Uma história que talvez não seja tão conhecida, mas basicamente ele é chamado pelos seus compatriotas ali para poder liderar numa guerra e ele pega e faz uma promessa a Deus. Olha, quando eu voltar da guerra, se eu tiver vencido, a primeira coisa que eu ver, quando eu voltar, eu vou sacrificar no altar para o Senhor. E aí ele vai para a guerra, vence e quando ele volta e chega em casa, quem é a primeira coisa que ele vê? A filha dele. Esse é Juízes, bem-vindo. E aí o que ele faz como uma pessoa assim, coerente e que de fato tem discernimento? É fazer o quê, É o que Deus quer. Então, nessa história, o que você observa? Quem é que sacrificava os filhos? Os cananeus. Aqui Israel atinge um ótimo ponto de se tornar a mesma coisa que os povos que eles deveriam ter destruído. É isso que Josué falou lá atrás e que Moisés já tinha dito. Expulsem esses povos, destruam esses povos, porque se vocês fizerem aliança com eles, quando vocês menos pensarem, vocês vão ser eles. Então eles já se tornaram Egito e agora eles se tornam cananeus. Então, o povo que devia ser santo e separado do Senhor é um povo cananeu. O povo se esqueceu tanto de quem é Deus que eles confundem Deus com qualquer divindade cananita que exige o sacrifício de filhos. Então, essa é a degradação que esses juízes e que o próprio Israel está cada vez mais sendo submetido. E aí a gente termina essa etapa com a história de Sansão, que ali, é alguém sem virtude ética e moral nenhuma, mas que ainda assim Deus utiliza. Enfim, o cara, você vê que a coisa é tão ruim que ele livra Israel cometendo suicídio. Aí você fala assim, não, mas é correto o suicídio? A discussão não é essa. A discussão é, olha o nível de que o herói da nação de Israel é um suicida, é um kamikaze. Esse é o nível que Israel chegou. E claro, Deus está agindo ali na história para poder preservar Israel, mas ele, digamos assim, ele vai jogando com as peças que tem. Ele não vai interromper a liberdade humana de agir como deseja agir dentro de um limite de que isso não afete os seus planos. Então Deus permite que Israel exerça sua liberdade até certo ponto, mas ele vai preservar o seu plano de resgatar ou de redimir toda a humanidade. Então todas essas histórias, dentro desse espiral cada vez pior, vai mostrando pra gente o que Israel está se tornando dentro desses 350 anos. E aí a gente chega na sessão final, onde começa a acontecer ali várias guerras civis, as tribos começam a brigar entre si, matar uns aos outros, destruir a cidade uns dos outros. Assim, Israel já não é mais uma nação. Então você vê essa corrupção geral ali dos israelitas, a idolatria constante deles, como é que essas tribos... E você percebe que muitas dessas tribos que estão nessa bagunça são tribos que Jacó lá atrás já tinha dito que ia dar ruim, Será que conhecia os filhos, Conhecia o sangue que os caras tinham e tudo mais. E aí, a história termina com uma das coisas mais perturbadoras, não sei quem conhece a última história de Juízes, que basicamente um levita, quem que eram os levitas? Não eram sacerdotes, mas eles eram pessoas dedicadas ao serviço do templo, ou seja, pessoas que eram, entre aspas, mais santas do que o resto do povo, totalmente dedicadas ao serviço cultico. E aí, esse cara tem uma concubina, basicamente uma amante, e um certo dia ele está viajando com a concubina e
resumindo a história, ele está voltando para casa de noite, e aí ele para numa estalajadaria, e aí os caras, igual Sodoma e Gomorra, uma história muito parecida com Sodoma e Gomorra, os caras da cidade, israelitas, batem na porta e falam, a gente quer vocês mesmo. A gente quer traçar tudo que tiver aí dentro. Basicamente é isso. Israelitas. Porque Sodoma e Gomorra foi destruída, tá? Mas aqui, os caras já são egípcios, já são cananeus, agora eles são o quê? Sodomitas. Todo mundo que tiver aí, sai pra fora e já vem tirando a calça. É basicamente isso. Não, eu tô sendo eufemista aqui. Leia a história pra você ver. É bizarra a história. Então, assim, e aí, o dono dessa geladaria, o dono do hotel, que na verdade eu acho que é mais um motel, né, no contexto da história aqui, ele fala assim, ó, fiquem então com a minha filha e com a concubina, né? E aí, pega e joga as duas para fora, e a história diz que eles passam a noite inteira violentando as duas. E no final, quando ele acorda, o levita acorda, e ele sai, ele fala, e aí, vamos embora? Tipo assim, começa a dar aquele chutinho na concubina, né? Acorda, vamos embora. Aí ele descobre que ela tá morta. Essa é a pior história de todas. Eu não terminei a história, tá? Aí ele pega, esquarteja ela em 12 pedaços e manda cada pedaço para uma tribo de Israel. E aí rompe uma guerra do inferno que quase acaba com a tribo de Benjamim. E aí piora, e piora, e piora. Toda essa história perturbadora, ela só quer mostrar o seguinte, olha, Israel se tornou tudo aquilo que Deus separou eles para não serem. E o livro acaba, ele começa com um tom terrível e acaba com um tom ainda pior. Porque o resumo do livro é, naquele tempo, naquela época, não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo aos seus olhos. A gente poderia reescrever isso aqui, ó. Naquela época não havia ninguém que mandava em Israel e cada um comia o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí eu te pergunto, será que Deus escolheu o povo errado? Se ele tivesse escolhido outro, seria diferente? A história do Antigo Testamento, dentre todas as coisas que ela mostra o seguinte, Deus pega a humanidade, separa os menos piores, transforma ele nos melhores, dá para eles profetas, a sua lei, a sua presença constante pelo templo, um meio de redenção, leis justas e efetivas. E o que a gente tem no final do Antigo Testamento? Depois de exílio, de escravidão, depois os caras se matarem, é absurdo. Ou seja, o ser humano não vai resolver o problema. Mesmo, digamos assim, o melhor e os escolhidos, que tem os profetas, os oráculos de Deus, a bênção do próprio Deus. Ou seja, a única forma de dar certo é se Deus controlá-los. Se Deus for um tirano e falar assim, agora você vai fazer minha vontade para dar certo. Só que esse não é Deus. A gente começou o estudo falando, Deus é amor. E para que o amor exista, existe a liberdade. Então o que Deus está fazendo em todo o Antigo Testamento? E o livro de Números deixa muito claro. Ele está querendo mostrar para a gente um estudo de caso. Né? Na verdade, começa com, vamos fazer um estudo de caso para as outras nações verem o que acontece quando se serve a Deus. No final vira um estudo de caso de, vamos ver o que uma nação que é de Deus se torna quando eles não obedecem a Deus. Se tornam egípcios, se tornam cananitas, se tornam sodomitas e gomorritas, que seja. Né? Então você vê, o livro de Números termina com essa desesperança. Falou o quê? Você falou números. Mesma porcaria. O padrão ético é o mesmo. Não, mas aqui é pior. Então, assim, aí o autor meio que coloca assim, naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. O que ele quer dizer com essa frase, além da clara rebeldia? Ele quer dar a ideia de, tipo assim, Israel só não é bom porque não tem rei. Essa é a conclusão do livro. Então, tudo vai se resolver quando a gente tiver um rei. Certo? Então, a próxima etapa da história é o quê? Vamos atrás de um rei. Né? E com certeza um rei vai resolver os problemas. Então você vê que Deus está deixando a história se desenvolver. E assim, não, e se a gente fizer tal coisa? Vamos tentar então do seu jeito? Desde o capítulo 3 de Gênesis, a gente está vendo assim, olha, Deus está dizendo, vamos ver o que acontece quando vocês tentam do jeito de vocês? É isso. Esse é o resumo da Bíblia e esse é o resumo da nossa vida. O resumo da minha vida é, você quer fazer do seu jeito? Então viva a sua vida. Vamos ver o que vai acontecer. É isso que você quer para você? Ó, viu, Senhor, eu fiz, deu certo. Continua. A história não acabou ainda. Como é que é a frase? Vai piorar. Vai ficar muito pior. Porque as coisas parecem que vão dar certo no começo, mas lá na frente, como você vai ver, a coisa só vai piorando.
dentro dessa pergunta que acontece, né? Essa pergunta implícita, né? O que será que vai acontecer se a gente tiver um rei? Aí você tem o livro de Ruth, que é um livro bem curtinho, com uma história de amor, né? É um romance. O livro começa dizendo, nos dias em que os juízes decidiram. Basicamente, Ruth é um spin-off do livro de Juízes. No meio de toda aquela bagunça de morte, miséria, estupro, assassinato de crianças, sacrifício, não sei o que lá, tinha uma família, Elimelec, que significa Deus é o meu rei. Eli, Deus, Meler, rei. Deus é o meu rei. E o cenário que se pinta em Belém, porque essa família, né, de Noemi, de Elimelec, de Malom e Quilion, eles vivem ali em Belém. Só que como eles estão dentro do ciclo dos juízes, eles estão num daqueles momentos onde o povo está completamente no sal. Né? Então, assim, eles estão morrendo de fome, a dificuldade está para todo lado. Agora, olha que interessante. O nome Belém, Bethlehem, significa Beth, casa, Lehem significa pão. Basicamente Belém é a casa do pão. E aí, Elimelec resolve levar sua família para Moabe, porque não existe pão em Belém. Né? Basicamente esse é o início da história. Então você começa a ver a ironia aqui. E esse homem chamado Deus é meu rei, resolve desobedecer a Deus e sair da terra prometida e ir para fora dela. Porque aparentemente ele não confia mais na aliança, né? Já que Deus é o rei dele. Então você começa a ver várias informações ali no início dessa história. E aí nascem essas duas crianças charmosas, chamado Malom, que significa basicamente morte e doença, e Quilion, que significa choro e pranto sem cessar. Bons nomes aí para os filhos de vocês. Morte, doença, choro sem cessar. O bebê chorão. Né? A infância desses moleques deve ser muito boa, cara. Não é à toa que eles tiveram que ir para Moabe, que o bullying estava insuportável, né? Tipo, então você vê que assim, é muito irônico o começo da história, porque ela vai mostrando todas essas informações pra gente. E aí, essa família vai para lá, para Moabe, e ali os seus filhos se relacionam com moabitas, né? Ruth e Orfa. E aí, essa história que, na verdade, começa com essa fuga, logo ali no primeiro capítulo já termina em tragédia e morte, porque Elimelec morre, e aí pouco tempo depois, Malom, que é morte doença, irônico, né? Morte doença morreu, ó. Ninguém esperava isso, né? E aí, tipo, o outro logo em seguida já morre também, e aí você tem 3 viúvas ali na cidade de Moabe, sozinhas, sem nenhum tipo de amparo, lembrando que as leis de justiça social de Moabe não são as de Jerusalém, não são as de Belém, não são as dos israelitas, então assim, elas estão mais no sal ainda. E aí, assim, resumindo a história, Noemi fala assim, olha, voltem para casa de vocês, eu vou voltar para Belém, vocês estão livres de qualquer compromisso. Uma delas pega e vai embora, órfã, né? Fala assim, olha, tudo bem, eu vou seguir meu caminho. E a outra, Ruth, ela diz, olha, eu vou ficar com você, por favor não me pede para eu ir embora. E ela diz, para onde você for eu vou, o seu povo vai ser o meu povo, o seu Deus vai ser o meu Deus, né? E aí você vê essa história de tremenda lealdade começando aqui. E aí, em sequência, você tem o capítulo 2 e o capítulo 3 contando essa história de amor, e elas estão todas em paralelo, né? Você vai ver que existem esses frames aqui. Logo no começo, ela vai lá conversando com Noemi, ela fala assim, olha, você pode ir lá na plantação e tudo mais, colher alguma coisa pra gente. Por quê? Porque Israel tem as leis de justiça social, então você pode ir lá colher na plantação dos outros, que não é crime nem nada. E aí, em sequência, ela é vista por Boaz, eles têm uma pequena interação ali, ele fica interessado nela, aquela coisa toda. E ele pede para o seu servo jogar mais comida para ela, né? É interessante os meios de paquera na época, né? Em vez de... né? Não, joga comida no chão, é que eu tô afim dela, né? Tipo... Hoje ainda é o meio de atração. Você tá vendo? Não, tô afim dela, joga comida no chão, é tipo... Mas olha que interessante, assim, a lei dizia que aquilo que sobrava e caía no chão, os pobres poderiam pegar. Boaz fala assim, ó, pega coisa boa e deixa como se tivesse caído, né? Nos lugares onde ela passa para recolher, né? Então, quando ela volta, no final do capítulo, ela explica o que aconteceu, né? Aí Noemi safa, né? Véia já namorou muito na vida, falou, ó, tá afim de você, hein? Uns negócios aí. E, digo mais, ele é nosso parente, o que significa que pelas leis de Israel, ele pode ser o resgatador, o Goel. Então, ela fala, volta lá, e aí então o capítulo 3 começa com esse paralelismo. Primeiro ela fala, vai lá para poder conseguir comida. Lá no 3 ela fala assim, ó, vai lá agora nele, você vai dar uns chavecos, você vai falar isso aqui,
né? Vai explicar para ele, vai lá, toma banho, passa o perfume, né? Enche a barriga, come, tipo, vai, né? E aí, no capítulo 3 ali no meio, em paralelo ali com o momento onde ele a encontra e tudo mais, agora é ela que faz a abordagem e ela explica toda a situação para ele, da família, tudo que aconteceu, da história, e explica que ele é o resgatador, ou seja, que para eles terem a terra de Noemi de volta, ele que tem que ser o resgatador. E aí, ele surpreendido com isso, diz, olha, você é uma pessoa muito, né, você é uma mulher de caráter, nobre e tudo mais. Sim. E aí ela volta e celebra junto com Noemi, da mesma forma que no capítulo 2 ela celebra essa ideia de deles terem comida, de que ele é o resgatador. Agora ela volta para poder celebrar, dizendo, olha, ele aceitou e tudo mais. E aí o capítulo 4 vai encerrar essa história dizendo o seguinte, que quando eles foram lá no público, no cartório, digamos assim, para poder celebrar tudo isso, Boaz fala, olha, na verdade ainda existe um outro que é seu resgatador, que ele tem o direito às terras primeiro do que eu. Mas aí Boaz lá dá uma discutida lá com o cara, explica para ele que ele vai ter que assumir a responsabilidade e tudo mais, e aí junto tem que trazer a sogra, e uma história toda, aí ele falou assim, não, tô de boa então. Aí pegou e desistiu. Falou da sogra. Ele deu assim uma dificultada no negócio, de vai ter isso, vai ter aquilo. E aí no fim das contas, ele acaba se casando com Ruth e se torna um resgatador dela. Então a gente percebe esse padrão aqui espelhado do livro, que começa com tragédia e morte, e é demonstrado a lealdade de Ruth em relação à sua sogra, e termina no capítulo 4 com a lealdade de Boaz em cumprir, porque por mais que fosse uma lei, não era uma lei obrigatória, né? Era mais uma tradição, assim, tudo bem, você pode fazer isso, mas você não é obrigado. Então, pela lealdade de Boaz ali, ele se casa com Ruth e redime Noemi, e, por fim, você tem ali a alegria, você tem o novo nascimento ali e tudo mais. Então, o que a gente percebe aqui nessa história? Nessa história onde Deus praticamente não é mencionado no livro todo, você observa no ciclo dessas três pessoas Deus agindo o tempo todo. Então, o livro de Ruth, como eu falei, ele é um pedacinho, né, um pedaço de tangerina tirado ali da fruta como um todo. Então, ele é um pedacinho ali da história, num livro que é assim, morte, 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 safadeza, 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 falta de ética, sacrifício infantil, isso, Poxa, Israel só está se lascando. É só sofrimento, é só julgamento, é só juízo, é só morte. E aí tem uma historinha ali que fala assim, olha, no meio de toda essa bagunça que é o livro de Juízes, Deus está trabalhando para a redenção do povo de Israel. Então, Noemi, ela é esse arquétipo, essa figura que representa Israel. Ela diz assim, me chame agora de Mara, eu sou amarga, né? Porque Deus tem me castigado, Deus tem me julgado acima do que eu posso aguentar, porque nós somos desobedientes. Então Noemi, ela funciona como essa figura que representa todo Israel. E aí, através de uma moabita, ou seja, Deus quer redimir o mundo através de Israel. Aí Deus chama uma moabita para redimir Israel. Até porque Israel é cananita, sodomita, egípcio, né? Então, Deus tem que chamar um moabita de fora ali para poder fazer isso. Então, Ruth, através ali da sua influência na história, é a misericórdia e a graça de Deus, através da lealdade dela, da sua ousadia, de redimir Noemi, ou seja, de redimir todo Israel. E aí vem essa figura de Boaz, como esse bom israelita, né, que cumpre ali a vontade de Deus, que cumpre a lei de Deus. E aí, por causa disso, a história termina com a genealogia, onde o filho deles, Obed, gera Jessé, que gera Davi. Então, de certa forma, o livro de Ruth ele responde essa questão. Ele diz, olha, no meio de toda a miséria e de todo o julgamento de Deus, a redenção está ocorrendo por trás da história. Existe uma outra história acontecendo aqui que vocês não estão vendo. E Juízes termina com uma pergunta implícita. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia a sua própria vontade. Ruth termina dizendo, um rei está vindo e esse rei, de certa forma, ele vai ser o arquétipo mais próximo, de fato, do Messias, né? Então a gente vai ver no outro estudo, através dos livros de Samuel e de Reis, como é que agora o período da monarquia vai ser usado também por Deus nessa nova fase para cumprir seus planos, seus propósitos, mesmo no meio de muita bagunça. Mas o ponto final é esse. No meio de toda essa bagunça, de toda essa degradação de Israel, por mais que não pareça, Deus está por trás dos panos. E é isso que é legal do livro de Ruth, porque Deus não aparece no livro. Né? Deus não age, Deus não conversa com ninguém, ninguém cita Deus. Né? Mas Deus está agindo para a redenção de Israel. Demonstra a mesma fidelidade ali que é vista através de Ruth, é a fidelidade de Deus à sua aliança e de que agora ele vai para uma nova fase dessa aliança para poder continuar o processo de redenção da história de Israel.
e de livrá-los do meio dessa bagunça toda que é o livro de Juízes e as consequências de toda essa desobediência, idolatria e tudo mais.